Sempre acreditei que a nossa vida era um romance à portuguesa, daqueles que se leem num café num domingo chuvoso. Eu e a Hilaria conhecemo-nos durante as festas da cidade, há 10 anos, no meio dos acordes de fado que ecoavam sob as luzes do rio. Ela, com um riso contagiante e os olhos brilhantes como um copo de vinho do Douro, capturou-me numa noite só. Eu, o Felipe, engenheiro numa startup de tech perto da universidade, acabará de terminar os estudos da universidade, e ela lecionava arte na Escola de Belas Artes. Casamo-nos 2 anos depois, a 10 de junho, com os fogos de artifício que pareciam dançar só para nós. Os nossos dias eram ritmados pelos pastéis de nata quentes da pastelaria da esquina e pelas caminhadas de mão dada ao longo das margens do rio. Mas numa noite de outono de 2023, tudo basculou. Voltei mais cedo do escritório, após uma reunião interminável sobre um projeto de inteligência artificial, e encontrei-a absorta no ecrã, com auscultadores nos ouvidos e um sorriso secreto nos lábios. É só um jogo, disse ela a rir, pousando o portátil na mesa da cozinha. O World of Warcraft, aquele velho MMO que ela redescobrira durante o confinamento, para descontrair. Não lhe dei importância no momento, mas aquele sorriso não era para mim. Naquela noite, depois de ela adormecer embalada pelo ruído distante dos carros na avenida principal, não resisti e deitei uma olhadela ao portátil dela, deixado aberto no sofá. As notificações piscavam, mensagens de um tal Lobo Sol, um avatar élfico de cabelos dourados. És a aventureira mais bela que já cruzei nestes reinos, dizia ele. E ela respondia, contigo, cada quest torna-se mágica, como um beijo roubado sob o aqueduto antigo. O meu coração apertou-se como um acordeão desafinado. Não era ciúme passageiro, era uma traição, mesmo virtual. A Hilaria, que me jurara fidelidade no nosso Natal no sul do país na casa da tia Maria, onde decoráramos uma árvore com figuras de presépio feitas à mão. Sentei-me no escuro, o olhar fixo no ecrã luminoso, e uma ideia louca germinou. Com as minhas competências em código, herdadas das noites brancas a programar para a universidade, podia entrar no mundo dela. Não para magoar fisicamente, não, nunca, mas para lhe mostrar que os segredos não existem, nem mesmo nos pixels. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava o galão com um bolo de arroz, fingi indiferença. Bom dia na escola, minha querida, disse eu, beijando-a na testa. Mas por dentro, o plano desenhava-se, como uma receita de bacalhau à Brás que ferve devagar. Os dias seguintes foram uma dança mascarada, um baile de máscaras onde eu usava o sorriso do marido realizado enquanto a Hilaria se eclipsava para o quarto nas suas sessões de jogo inocentes. Jantávamos juntos, falávamos de tudo e de nada, da volta a Portugal que fervilhava naquele verão, com os ciclistas a voar como setas pelas estradas do interior, ou dos preparativos para o carnaval, onde planeávamos juntar-nos ao meu primo Lucas para um desfile tradicional num jardim antigo. Ela ria das minhas piadas, pousava a cabeça no meu ombro enquanto víamos um filme de Manuel de Oliveira na RTP, mas eu sentia o fosso alargar-se. Todas as noites, após ela partir para o mundo virtual, ligava-me discretamente à rede doméstica, um simples script em Python que escrevi em 1 hora, explorando uma falha no router que compráramos na Finac há 2 anos. Nada de hacking ilegal, só uma porta entreaberta pelo nosso Wi-Fi mal protegido. Criei um avatar fantasma, Sombra Felipe, um guerreiro discreto que seguia os passos dela nos calabouços de Azeroth. E aí vi, os flirts não eram isolados. O Lobo Sol era só o principal, mas havia o Jean Fantasma, um mago do Alentejo que lhe enviava emojis de corações após cada raid, e a Sofia Lua, uma sacerdotisa que partilhava anedotas picantes sobre aventuras noturnas no jogo. A Hilaria, sob o pseudo Estrela da Cidade, respondia com uma leveza que me gelava, vem ter comigo esta noite, conquistamos o mundo juntos. O meu estômago torcia-se como após um excesso de queijos num petisco de sardinha assada. Ainda assim, guardei silêncio, esperando o momento certo. Numa sexta-feira, após um dia exaustivo onde depurei código até a meia-noite, ela anunciou, este fim de semana, jogo com os meus amigos online. Não fique zangado, é só para descomprimir. Assenti com a cabeça, servindo-lhe um copo de vinho Dudão, e murmurei, diverte-te bem, meu amor. Mas naquela noite, enquanto a chuva tamborilava nos telhados do nosso prédio antigo,
lancei a fase 2, infiltrar-me na conta dela. Foi mais simples do que esperava. A password dela, 10 junho Felipe, uma mistura do nosso aniversário e do meu nome, tocante, mas imprudente. Tomei o controle enquanto ela dormia, alterando subtilmente os parâmetros para que as mensagens fossem duplicadas para o meu próprio cliente. No dia seguinte, um sábado ensolarado onde a cidade fervilhava com os preparativos para o festival de cinema, ela ligou-se a um evento maior, um raid de guilda contra um boss lendário. Esperei, o coração aos saltos, enquanto sorvia um bica preto na nossa pequena sala com vista para a rua principal. Ela estava excitada, ria ao telefone com a colega Sofia, uma Sofia verdadeira, professora de História na Universidade do Norte, que nada sabia antes de mergulhar no jogo. Eu, do meu lado, ativei o script, um bot que interceptaria os chats privados e os difundiria no canal geral da guilda, com um pequeno twist. Nada de violência, só a verdade nua, como um espelho partido. O raid começou, e com ele, as mensagens, Lobo Sol para Hilaria, depois disto, fazemos uma sessão privada, tu e eu? Ela, com prazer, meu lobo. O meu bot assumiu. De repente, no chat público, as linhas desfilaram, estrela da cidade, vem ter comigo esta noite, conquistamos o mundo juntos. Seguido de um link para uma galeria de fotos, não qualquer uma. Eu uploadara capturas dos nossos álbuns familiares, eu e a Hilaria no Natal, hilares diante de um bolo rei caseiro, ela grávida do nosso pequeno fantasma, um falso alarme de que nos rimos juntos, e uma dela, embriagada de alegria na nossa lua de mel na costa, dançando na marginal. Mas justapostas aos flirtes, essas imagens gritavam hipocrisia. A guilda explodiu em reações. WTF, estrela? É a tua mulher na vida real. O Lobo Sol desconectou-se em pânico. O caos virtual propagou-se como uma labareda num fogo de São João. A Hilaria, ainda ligada sob o meu controlo remoto, viu as mensagens inundarem o ecrã. Acusações, risos trocistas, e LOL, marido cornudo online, da parte do Jean Fantasma. Ela digitou freneticamente, não sou eu. Hack. Mas o meu bot, implacável na sua simplicidade, reencaminhava as palavras dela em loop, com as fotos em fundo. Imaginava o rosto pálido dela no nosso quarto, as mãos trêmulas no teclado, enquanto lá fora as pessoas passeavam para as esplanadas num almoço tardio de caldeirada de peixe. Ela gritou o meu nome da sala ao lado, Felipe. Vem ver, piratearam-me. Entrei, fingindo surpresa, e descobri o horror com ela. O que se passa? Perguntei, sentando-me ao lado dela, o braço à volta dos ombros como para consolar. As lágrimas corriam-lhe pelas faces, e ela gaguejava, é o Lobo Sol, ou alguém da guilda. Estão todos errados. Mas as provas estavam lá, irrefutáveis, os flirtes expostos, os nossos recuerdos íntimos transformados em armas. A guilda, uma comunidade de centenas de jogadores, de estudantes da universidade como meu amigo Pedro, que jogava sob pseudo, a expatriados no sul, expulsou a estrela da cidade de urgência. Capturas do escândalo circularam nos fóruns Reddit portugueses dedicados ao jogo, com títulos como Drama Conjugal em Azeroth, A Verdade Sai do Calabouço. A Hilaria desconectou-se em soluços, atirando os auscultadores ao chão, e aninhou-se contra mim. Desculpa, Felipe. Não era nada, só diversão virtual. Assenti, apertando-a mais, mas por dentro subia uma satisfação amarga, como o picor de um vinho do Porto demasiado tânico. Não acabará, o verdadeiro escândalo fermentava. Na segunda-feira seguinte, enquanto apanhava o metro para o centro para o trabalho, o meu telemóvel vibrou sem parar. Mensagens do Pedro. Opa, a tua mulher está viral no jogo. Sabes? Respondi vagamente, fingindo ignorância, mas a net fervilhava. A Hilaria, do lado dela, pedirá folga, pretextando uma enxaqueca na escola. Almoçamos em silêncio uma empada de bacalhau comprada no tasco do bairro, e ela confessou, foi estúpido. O Lobo Sol é um tipo do Douro, um viticultor. Falávamos de vinhos e quests, e descambou. Os olhos dela imploravam perdão, e uma parte de mim queria ceder,
como nas nossas reconciliações após discussões sobre o queijo para o tabuleiro da noite. Mas a outra parte, forjada nos laboratórios da universidade onde aprendi a caçar bugs, exigia mais. Decidi amplificar um e-mail anônimo à guilda, de um endereço descartável, com mais logs e uma nota, a verdade sobre a estrela da cidade, marido traído, recuerdos roubados. As fotos, inofensivas em si, mas humilhantes no contexto, aterraram num Discord público ligado ao jogo, onde milhares de fãs portugueses discutiam estratégias à volta de cafés virtuais. Logo, um thread no Twitter, X, como se diz agora, emergiu, #AzeroAdultere, com retweets de 5.000. A hilaria viu-o no fim da tarde, enquanto voltávamos a pé do rio, de mão dada para salvar as aparências. Felipe, está em todo lado. As minhas colegas vão saber. A voz dela tremia, e pela primeira vez vi o medo nos olhos dela, o de uma reputação rachada como um azulejo antigo. As repercussões começaram a infiltrar-se na nossa vida real, como umidade que sobe das grutas numa noite de tormenta. Na terça de manhã, a hilaria recebeu uma chamada da superiora na Escola de Belas Artes. Vimos os posts online. É embaraçoso para a instituição. Sem despedimento, mas um aviso, seja discreta, hilaria, valorizamos a imagem. Desligou, os lábios apertados, e virou-se para mim, acabou-se o jogo. Apago tudo. Assenti, preparando-lhe um chá de hortelã como a minha avó fazia nos dias cinzentos. Mas o mal estava feito, o Lobo Sol, de nome verdadeiro Ivan, um viticultor do Douro que googlara em 2 cliques, bloqueara a hilaria em todo o lado, e a guilda pusera-a na lista negra. O Pedro convidou-me para uma cerveja no balcão de um tasco perto da universidade, um sítio onde os estudantes debatiam filosofia entre 2 copos de aguardente. Sinto muito pela tua mulher, pá. É doido, este hack. Encolhi os ombros, a vida digital, hein? Um clique e tudo desaba. Ele não insistiu, mas os olhos dele diziam muito. Em casa, o ambiente pesava, os nossos jantares, outrora animados por anedotas do dia dela, uma tela renascentista mal restaurada, um amuno inspirado por Vieira da Silva, reduziam-se a silêncios pontuados por talheres contra pratos. Numa noite, após vermos as luzes do castelo cintilarem desde a nossa varanda, ela cedeu, sinto-me nua, Felipe. Como se toda a gente me julgasse. Peguei na mão dela, sentindo o peso da minha própria culpa, seria eu o herói ou o carrasco? Ainda assim, não confessei. Em vez disso, empurrei mais longe, um perfil falso num fórum de gamers, postando uma entrevista fictícia da estrela da cidade, onde ela confessava os flirts como um vício inofensivo. As respostas afluíam, zombarias, conselhos de terapia conjugal, até uma petição para banir as rainhas do drama dos MMs. A hilaria descobriu no dia seguinte, scrollando o feed durante a viagem de comboio para o centro histórico. Quem faz isto? É cruel! Gritou ela ao voltar, atirando a mala ao chão. Consolei-a, mas a minha mente fervera, o escândalo crescia, e com ele, a consciência dela. Enquanto isso, o nosso círculo desfazia-se subtilmente. A tia Maria ligou ao almoço, a voz cantada mascarando a preocupação. Felipe, querido, falam da hilaria nas redes. É verdade. Minimizei. Fofocas, tia. Nada de grave. Mas a hilaria, ela, evitava as saídas, mais bruns com a Sofia no bairro antigo, mais feiras para caçar discos de Amália Rodrigues. Num fim de semana, tentamos uma escapadela a um palácio próximo, para reacender a chama, um passeio nos jardins, um piquenique de enchidos e pão crocante sob os arvoredos. Ela abriu-se, foi parvo, aquele flirte. Com o Ivan, falávamos das nossas vidas, das frustrações. Tu estás sempre no escritório, e eu, sozinha com as minhas telas. As palavras dela tocaram-me, como uma melodia de fado pairando no ar outonal. Quase confessei tudo, ali, no meio das fontes que cantavam. Mas não, a ferida era demasiado viva. Em vez disso, orquestrei o ápice, num live stream da guilda toda, um evento de caridade para uma associação contra a solidão digital. Irônico, não? O meu bot injetou uma mensagem final. Estrela da cidade, adeus,
meus amores virtuais. O meu marido sabe tudo agora. Seguido de uma rajada de fotos, nós os dois na Páscoa, rindo com ovos pintados, ela, radiante no nosso aniversário de casamento no restaurante típico. O chat implodiu, 2.000 espectadores em direto, doações paradas a seco, acusações de sabotagem. A hilaria, que via por acaso do telemóvel, empalideceu. Fui eu que escrevi isso? Impossível! Precipitou-se para o computador, mas eu apagara tudo, deixando vestígios apontando para um hacker externo. Naquela noite, deitada na cama, murmurou, percutudo, Felipe. A minha dignidade, os meus amigos online. Abracei-a, o coração dilacerado entre vingança e remorso. O ponto sem retorno veio uma semana depois, numa quinta chuvosa onde a cidade se vestia de cinzento como um chile de lã gasta. A hilaria voltará ao trabalho, mas os murmúrios seguiam-na. Um colega, o Lucas, professor de escultura, sussurrara uma palavra compassiva numa pausa para café, via as coisas online. Força! Voltou cedo, os ombros curvados, e propôs, e se consultássemos um terapeuta? Para nós, para reparar. Aceitei, tocado pela ideia de um novo começo, como aquelas resoluções de ano novo que selamos com espumante à meia-noite. Marcamos uma sessão para o sábado seguinte, num especialista perto do centro, um homem chamado Dr. Fernandes que prometia milagres em 3 sessões. Mas antes, o escândalo cruzou uma linha, um artigo num blog de game em português, Jogos e Dramas, relaiou o caso, com pseudônimos anonimizados mas detalhes demasiado precisos, as nossas fotos, borradas mas reconhecíveis. A história de uma aventureira da cidade que perdeu a aliança virtual e real, titulava ele. A hilaria leu a chorar, a maquilhagem escorrer como tinta num esboço falhado. Todo mundo sabe, Felipe. Até o Ivan me escreveu, desculpa o caos. Vi vermelho, não contra ela, mas contra o turbilhão que lançara. Ainda assim, impulsionado por uma raiva residual, postei o último golpe, um tweet de uma conta descartável, marcando a guilda e a associação de caridade. A verdade sobre #AzerotAdultere, uma lição sobre fidelidade digital. Fontes em DM. As respostas choveram, apoios, ódios, debates inflamados sobre a privacidade online. Na noite, acordou sobressaltada, assombrada por pesadelos de pixels zombeteiros, e apertou-me forte, promete que saímos disto. Prometi, a garganta apertada. A sessão com o Dr. Fernandes foi um revelador. Sentados no seu gabinete com paredes forradas de livros de psicologia freudiana, descarregamos as nossas malas emocionais. A hilaria falou primeiro, flirtei para me sentir viva, desejada. O Felipe é maravilhoso, mas o trabalho, a rotina, desgasta. O doutor assentiu, anotando no bloco, e virou-se para mim, e você, Felipe? O que o corrói? Hesitei, as palavras presas como uma rolha de cortiça teimosa. A traição, larguei por fim. Mesmo virtual, queima. Ela pegou na minha mão, os dedos frios como o rio no inverno. Saímos mudados, prometendo mais transparência, sem jogos a solo, noites codificadas juntos, talvez até uma viagem à costa para a Páscoa próxima. Mas na mesma noite, ao voltarmos de metro, uma mensagem do Pedro, a guilda faz um podcast sobre o caso. Querem a tua opinião, como marido traído. O meu sangue gelou. A hilaria viu no meu ecrã, vem-me como a vilã. Neguei, mas a dúvida insinuava-se. Naquela noite, pela primeira vez, ela revistou o meu histórico de navegação, encontrando vestígios dos meus scripts, não flagrantes, mas suspeitos. Foste tu, murmurou ela ao amanhecer, os olhos avermelhados. Neguei de novo, o coração em farrapos, mas a máscara rachava. O confronto rebentou num domingo de manhã, enquanto o cheiro dos pastéis frescos subia da padaria lá embaixo, um ritual que nem a tormenta quebrara. A hilaria, após uma noite de insônias, confrontou-me na cozinha, o telemóvel na mão com logs do nosso router que eu negligenciara apagar. Os teus IP correspondem aos bots no jogo. Foste tu que orquestraste tudo, Felipe. A voz dela, habitualmente melódica como uma saudade de fado, estava partida, acusadora.
Recuei contra o balcão, o café derramado formando uma mancha escura como a minha alma. Sem escapatória, as provas estavam lá, irrefutáveis, como um veredicto do tribunal. Sim, confessei por fim, a cabeça baixa. Vi-te a flertar, e destruiu-me. Quis magoar-te, como tu me magoaste. As lágrimas correram, dos dois lados, as dela de traição dupla, as minhas de remorso puro. Ela desabou numa cadeira, sacudida de soluços, humilhaste-me perante milhares. A minha carreira, os meus amigos, tudo por um flerte idiota? Falamos horas, desfiando o fio dos nossos erros, o meu ciúme mal canalizado, herdado talvez do meu pai, maquinista na linha de comboio principal que não tolerava o imprevisível, a solidão dela, alimentada por dias solitários a pintar nos anônimos. Sem gritos, só uma verdade nua, como uma tela de Paula Rego despida dos seus véus. Ao meio-dia, pedimos uma pizza, um desvio às nossas hábitos saudáveis, um gesto de trégua, e decidimos, terapia contínua, e separação temporária. Para curar, disse ela. Assenti, o coração em pedaços. As semanas seguintes foram um nevoeiro, um outono que se estendia como um vinho azedo. A Hilaria mudou-se para a casa da Sofia, no norte, pretextando uma estada profissional para salvar as aparências junto da Maria e do Lucas. Eu ficava na cidade, assombrado pelo eco dos nossos risos no apartamento vazio. O escândalo esbateu-se, a guilda perdoou, o artigo do blog foi retirado após uma queixa polida, e o Ivan enviou até uma carta de desculpas, com uma garrafa do seu vinho do Douro. Voltei ao jogo eu mesmo, sob um novo pseudo, para espiar, ajudando novatos em quests simples, como uma penitência digital. O Pedro arrastou-me a um jogo de futebol num estádio grande, num 14 de novembro friorento, onde os cânticos dos adeptos me lembraram que a vida continua, rude e coletiva. A Hilaria ligava por vezes, voz distante mas amansada, aprendo a reconectar-me a mim mesma, sem ecrãs. Falávamos de tudo, do vinho verde que corria rodos na casa do Lucas, das iluminações de Natal que já brilhavam no centro. O remorso roía-me, a minha vingança não curara, cavara um abismo. Numa noite de dezembro, após uma sessão a solo onde derrotei um boss menor, escrevi uma mensagem anônima no fórum. O marido traído era o verdadeiro culpado. Perdoem-na. Não apagou as marcas, mas era um passo. A resolução veio como um nascer do sol sobre o rio, lento e inexorável, num Natal inesperado. A Hilaria voltará para as festas, hospedada numa amiga perto do porto fluvial, mas cruzamo-nos por acaso no mercado de Natal da praça principal, ela, enfaixada num chale vermelho, comprando vinho quente e rabanadas, eu, vagueando com um cesto de castanhas assadas. Felipe, disse ela, surpreendida mas não hostil. Sentamo-nos num banco, sob as guirlandas cintilantes, e as palavras fluíram, arrependimentos, esperanças, lições aprendidas. A tua vingança forçou-me a encarar as minhas falhas, admitiu ela. E eu compreendi que o ciúme não é uma arma, mas um pedido de ajuda. Sem reconciliação imediata, cedo demais, mas um pacto, divórcio amigável se preciso, ou reconstrução paciente. Passamos a consoada na casa da tia Maria, no sul, num comboio noturno que filava pela costa, com risos forçados à volta de uma cataplana de marisco e histórias de carnavais passados. A tia Maria, sentindo as correntes subjacentes, sussurrou-nos: o amor é como o vinho do Porto, diluído com sabedoria, refresca. No regresso, apaguei todos os scripts, fechei as contas fantasmas, e voltei a codificar a sério, um projeto open source sobre cibersegurança ética, para prevenir corações partidos digitais. A Hilaria pegou nos pincéis, expondo uma série sobre as sombras virtuais numa galeria do centro, onde críticos viram nela uma voz sobre a dualidade moderna. O lobo-sol? Esquecido, substituído por quests solitárias ocasionais. A nossa história não é um final feliz hollywoodiano, mas um capítulo português, imperfeito, nuançado, com o sabor áspero de um bica forte pela manhã. Hoje, encontramos-nos para passeios ao longo do rio, mãos roçadas, aprendendo a reconstruir sobre ruínas picheizadas. A vingança? Uma lição cara, que me ensinou que o verdadeiro escândalo é ferir quem amamos, mesmo online.